paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Nelson Regis. Quero trazer uma reflexão ao seu coração. Deus tem falado algo ao meu coração e eu quero que você tome conhecimento que Deus tem falado ao meu coração, tem me alegrado. Deus tem me feito pensar o quanto a gente tem conseguido impactar as vidas. Será que você tem impactado vidas? Será que as pessoas, ao te ver, é claro que isso não é genérico, mas isso não é uma totalidade, mas a maioria das pessoas que te veem se alegram, sabe que você é um homem, sabe que você é uma mulher de Deus, e você tem feito a diferença. Você sente saudade de pessoas, você sente saudade de ouvir a voz daquela pessoa, você sente saudade de estar com aquela pessoa, porque Jesus faz isso em nossas vidas. Eu, graças a Deus, há algumas pessoas que, toda vez que eu estou com elas, elas me emocionam pela alegria com que nos recebe. E há muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço tem me impactado, tem feito a diferença na minha vida. Eu sinto alegria, eu sinto saudade de vê-las. Mesmo algumas que às vezes estamos passando por alguns problemas, elas até pensam que você está pensando diferente, mas tem hora que a gente tem que tratar, tem hora que a gente tem que ser um pouco rude, ser um pouco duro, porque a palavra de Deus, ela nos ensina assim, né? Ela diz que Deus, ele repreende sempre aquele que ama. Então, se nós amamos, nós temos que repreender. Se nós amamos, nós temos que tentar corrigir. Se nós amamos, nós temos que buscar a disciplina. As coisas de Deus são com ordem e decência. E foi sentindo isso, foi sendo impactado com isso, que eu me lembrei. E eu não vou aqui citar nomes das pessoas que têm impactado a minha vida. Eu sei que elas sabem, eu sei que elas sentem, e eu consigo emanar a alegria pessoal que eu sinto em estar com elas, que eu sinto em tê-las ao meu lado. Eu sei que elas sabem. E como nós somos humanos, se eu começasse aqui a dar nomes, 32 anos de ministério, 32 anos de caminhada com Cristo, eu por certo iria deixar algumas pessoas tristes. E não é a vontade. Mas eu quero citar um nome, porque o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é o tema da vida dessa pessoa. Essa pessoa marcou esse tema e Deus colocou no meu coração, eu quero dividir. Temos um irmão, já um trabalhador na casa do Senhor, na nossa igreja, Catedral das Assembleias de Deus, Ministério Deus de Poder e Glória. Somos oficiais ali, convencionados, somos um ministério convencionado, a Comaderres, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, e filiados à CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus. E nós estamos alegres. E essa pessoa, ele tem impactado nossas vidas. O nome dele é Edir, um trabalhador. E eu quero fazer de um tema que ele tem para a vida dele, o tema disso que Deus colocou, dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E o tema, ele fala da seguinte maneira, e ele fala isso sempre, e a gente se alegra com ele. É por aí, é desse jeito. Toda hora ele fala isso, toda vez que ele me vê, toda vez que ele está conversando com alguém, ele fala. É por aí, é desse jeito. E eu quero falar sobre um trecho da palavra de Deus, eu quero dividir com você. Se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 10, apenas o versículo de número 9, onde escrito está assim: diz o Senhor Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O Senhor fala algo tremendo aqui aos nossos corações. Ele declara: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará,
será salvo, sairá e encontrará pastagem. E esse tema latejou no meu coração. É por aí, é desse jeito. Deus, na sua palavra, Ele sempre tem nos revelado isso. A palavra de Deus diz que a Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. A palavra de Deus diz que debaixo dos céus não há outro nome pela qual importa que nós sejamos salvos. E às vezes nós, homens e mulheres, não conseguimos entender, não conseguimos captar essa mensagem do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. E nós só conseguimos, às vezes, enxergar quando olhamos para a vida de uma pessoa que faz a obra de Deus com alegria, que faz a obra de Deus com intrepidez, e marca-nos, e faz-nos ficar pensando com toda a gama de tempo que você tem no Evangelho, com toda a gama de tempo que você tem, e faz te levar a uma sala de aula e aprender. Porque esta é a grande verdade da vida humana. A todo tempo estamos aprendendo. Sabedoria não ocupa espaço. A todo tempo estamos adquirindo. E quando nós conseguimos impactar as pessoas conseguem ver Cristo em nós, e aquele impacto que a gente traz na vida da pessoa, ele produz uma mudança, ele produz uma reflexão. E eu quero que você grave o tema desta saudação, desta palavra, desta meditação no seu coração. É por aí, é desse jeito. Quando nós começamos a viver essa verdade, em se falando na vida espiritual, em se falando na vida eclesiástica, em se falando nas coisas que Deus faz em nossas vidas, nós começamos a meditar e a entender. É por aí, é desse jeito. Ou seja, o caminho já está traçado e o jeito já está posto. Ou seja, nós não precisamos e não temos que inventar nada. O Evangelho, ele é simples. E o apóstolo Paulo, sendo um homem poliglota, o apóstolo Paulo, sendo um homem conhecedor do Evangelho, o apóstolo Paulo, sendo um homem conhecedor das leis judaicas, o apóstolo Paulo com toda a gama de conhecimento, pois ele mesmo declara, aprendeu ali aos pés do sábio Gamaliel. Ele agora, na sua simplicidade, dentro do que ele está vivendo, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, o que quero fazer não faço, aquilo que não quero, isso eu faço. E nós temos que ter esse entendimento de que a todo tempo estamos aprendendo. E quando nós entendemos que nós temos que impactar vidas, quando nós entendemos que Deus nos chamou para a sua obra, dizendo: olha, vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades, desfrute e o vosso fruto permaneça. Nós vamos entender que se nós não impactarmos vidas, nós não vamos fazer com que aqueles frutos permaneçam. Os frutos só vão permanecer se ver Cristo em nós. E para isso nós temos que entender que a obra de Deus, ela já está traçada pelo Senhor. E esse é o tema que lateja no meu coração. É por aí, é desse jeito. E o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, se eu mesmo vos trouxer uma nova mensagem, se eu mesmo vos trouxer um novo evangelho, me chame de maldito. O apóstolo Paulo, pregando e ensinando os preceitos de Deus, ele diz: olha, me chame de anátema, me chame de maldito. Porque ninguém pode mudar um tio ou um jota da palavra de Deus. A palavra de Deus é por aí. A palavra de Deus é desse jeito. Foi Deus que colocou o caminho. Ele disse: eu sou a porta. O caminho é Jesus. A porta é Jesus. O caminho é esse. Não tem outro caminho. É por aí. É por aí que a gente tem que entrar. É por aí que a gente tem que caminhar. É por aí que a gente tem que trilhar. A palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas isso só há de acontecer em nossas vidas se nós soubermos que é por aí, é pela porta. Jesus disse: eu não sou os caminhos, eu sou as verdades. Ele disse: eu sou o caminho. Só existe um caminho. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens.
Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim receberá salvação. Quando nós falamos salvação, a primeira salvação que nós entendemos é a salvação da nossa alma, com certeza. Com certeza o Senhor está falando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe vida e vida com abundância. Mas aquele que entra por esse caminho, aquele que vai por aí, aquele que entra por aí, pela porta que é Jesus, ele encontra salvação em todas as áreas da sua vida. Toda vez que você estiver precisando de uma salvação, toda vez que você estiver precisando de ser salvo, você receberá salvação daquela causa. Porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e coisas firmes que tu não sabes. Muitas das vezes estamos precisando ter conhecimento de coisas grandes. Às vezes estamos passando por um caminho, às vezes estamos vivendo um caminho da nossa vida que está tudo pequeno, mas o Senhor tem algo a nos revelar, e Ele promete que há de nos revelar coisas grandes e, sobretudo, coisas firmes, ou seja, coisas que nós vamos poder nos apoiar. Haverá palavra, haverá salvação, haverá indicação, haverá solução, haverá luz, porque você entrou pela porta, você foi por aí. Você foi pela porta, você entendeu que Jesus é a porta de todos os caminhos, Jesus é a porta de todas as soluções, Jesus é a porta de todas as salvações, e Ele declara que entrar por mim, entrará e sairá. Por quê? Porque entrará para uma nova vida, entrará para um novo caminho, entrará para novos conceitos e sairá de velhos conceitos, e sairá de um caminho largo, e sairá de uma vida tortuosa, porque entrou pela porta que é Jesus. Jesus, eu aceito-te como porta. Tu serás a porta da minha salvação, tu serás a minha porta de escape. Então o caminho é por aí. Esse é o caminho, é por aí, é pela porta. Aquele que entra pela porta, entra para o reino da luz do Senhor e sai de um mundo de trevas. E o Senhor declara: vai ter salvação para a tua vida. E a palavra, ela continua dizendo de uma forma tremenda: se alguém está por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Então é desse jeito. Quando você entra, você entendeu que é por aí. Você entende que não tem outro caminho. Quando você fala: é por aí que tem que ir, o caminho é esse, senão nós vamos errar o caminho. Quando você entende que é por aí, você entra por Jesus. E você entende, quando você entra, que o jeito já não é mais meu, que o jeito já não é mais seu. Você entende porque a palavra te mostra que a sabedoria do homem, aquela que nós usávamos no passado, ela é animal, ela é terrena, ela é diabólica. Você começa a entender, quando você entra por esta porta, que Jesus é Senhor da sua vida, que Jesus, Ele é a solução da sua vida, que os nossos problemas só serão eliminados pela palavra, mas não a palavra do homem, mas não a sabedoria da faculdade, mas pela palavra de Deus e pela sabedoria que vem do alto. E você começa a entender que é desse jeito. Quando a gente fala que é desse jeito, significa que a gente está falando: não é do meu jeito, não é segundo a minha vontade, mas é segundo o jeito do Senhor, ou seja, o jeito do meu Senhor, daquele que é Senhor sobre a minha vida, daquele que é o senhorio, daquele que manda. O Senhor é aquele que manda. E você entende: eu sou servo. Então, o jeito não é meu, é desse jeito. Que jeito é esse? Você fala assim, ó: é desse jeito aqui, ó. É do jeito que está escrito aqui. É do jeito que está na palavra de Deus. É do jeito que a palavra me ordena. É do jeito que a palavra me coloca para ser. Não é do meu jeito. É desse jeito aqui que eu tenho que proceder. O caminho é estreito. Tem que viver na palavra. Tem que ser homem de palavra, mulher de palavra.
não apenas de pregar a palavra, mas de viver a palavra. Romanos capítulo 9, ele fala sobre isso. Acho que pregam o evangelho, que vivam o evangelho. É por aí. É desse jeito. Eu não sei como você tem vivido, como tem estado o teu por aí, e não sei qual é o jeito que você tem olhado. Mas eu quero te falar como homem de Deus, como seu amigo, como seu irmão, como uma pessoa que você conhece apenas. Às vezes nem trilhamos, nem professamos a mesma religião. Mas eu quero que você entenda uma coisa. É por aí e é desse jeito. O tema que Deus colocou no meu coração, colocou porque um jovem homem de Deus, vivido nessa vida, trabalhador, Edir, tem impactado vidas, tem pregado o evangelho e tem mostrado a vidas que é por aí e é desse jeito. Não é como era os caminhos anteriores e não era como eram os jeitos anteriores, porque ele aprendeu o que diz a palavra de Deus. Ora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se faz novo. Eu quero que você saiba que não tem outro caminho. É por aí e é do jeito do Senhor. Que o Senhor em graça te abençoe, em nome de Jesus.